Oi gente, hoje vamos falar de um livro de terror de um autor clássico. Vamos falar desse livraço aqui, Um Sussurro nas Trevas, do nosso grande mestre do horror, H.P. Lovecraft. Logo depois da nossa mais nova abertura especial de Halloween. Gente, nosso mês do Halloween tá ficando muito legal, hein? E eu tô muito empolgado também, assim como vocês, que eu tô vendo nos comentários, tá todo mundo gostando. E eu tô achando muito legal também. É o mês mais legal do ano, né, gente? Vamos combinar. E eu separei hoje para poder falar para vocês sobre esse livro aqui, Um Sussurro nas Trevas, do H.P. Lovecraft. Eu fiz resenha de um outro livro desse cara aqui no canal no mês do Halloween do ano passado, de 2013. E o livro que eu falei dele no ano passado foi A Casa das Bruxas. Eu vou deixar a resenha desse livro aqui embaixo para vocês, então confiram a resenha porque é um livraço também, é um livro muito bom. E esse aqui então é a minha segunda investida no autor, ou seja, a segunda vez que eu leio algum livro dele. Eu vou abrir o jogo aí direto para vocês e vou falar assim que o Lovecraft, em toda a sua carreira, escreveu pouquíssimos romances, ou seja, histórias mais longas. Ele é mestre mesmo em contos. E esse livro, então, é um apanhado geral dele. Aqui a gente vai ter dois romances dele, que é o romance Um Sussurro nas Trevas, né, que é o que dá título ao livro, e o outro que é O Chamado do Cthulhu. E o restante, então, são contos, totalizando, então, 7 histórias diferentes aqui pra gente conhecer. E eu já posso dizer que eu adorei demais esse livro. Pra mim já tá entre os melhores livros do ano já. Então, no final do ano, quando for fazer então aquela coluna legal aqui no canal dos melhores do ano, com certeza vocês podem esperar a presença marcada do H.P. Lovecraft lá, com esse livro aqui, Sussurro nas Trevas, porque é um livro sensacional. Então, vamos começar falando sobre os contos presentes nessa edição que eu tenho aqui. Como vocês podem ver, essa edição que eu tenho aqui saiu pela Francisco Alves, naquela coleção Mestres do Horror e da Fantasia. Essa coleção é muito legal, gente. Eu vou fazer um vídeo especial para vocês mostrando todos os livros que eu tenho dessa coleção. Então podem me cobrar, se estiver chegando no final do mês do Halloween e eu não tiver feito ainda, podem me cobrar, pessoal. Então, vamos começar. A primeira história se chama A Cor que Caiu do Céu. E eu já posso dizer que logo de cara o livro é aberto com uma história sensacional, com uma história incrível. Como vocês devem conhecer aqui, o pessoal que já assiste o canal há mais tempo sabe que geralmente quando eu pego um livro de contos para poder falar para vocês, eu gosto de fazer uma pequena sinopse antes de cada um dos contos. Então, aqui a gente tem 7 histórias, dá para poder fazer muito bem. Então esse vídeo, creio eu, não vai ficar tão longo assim, mas vamos ver, né, gente? Então, vamos começar. A primeira história, A Cor que Caiu do Céu. Eu já posso dizer de cara que é uma história sensacional. O autor mistura ficção científica e terror na dose certa. Então a gente vai ter o seguinte: a gente tem uma fazenda. Sabem aquelas cidadezinhas do interior, onde a cidade é pequena e a grande população da cidade mesmo, não vive na cidade, e sim nas fazendas ao redor dessa cidade. Então a gente vai ter um camponês simples que tem as suas terras lá, que ele ara as suas terras, vende suas frutas e verduras na cidade, na feira da cidade.
E acontece um fato curioso, então, nas terras dele. Um dia ele tá lá fazendo o que os camponeses fazem quando não tem mais nada para poder fazer, né? Ainda mais nessa época que se passa o livro aqui, que é nos anos 20, anos 30. E ele tá lá, de pernas pro ar, olhando a paisagem noturna, quando de repente no ar cruza um meteoro. Ele pensa assim que é um meteoro, que é uma estrela cadente, alguma coisa assim, e cai na terra dele. E ele, curioso, como se só, já que não tem nada melhor para ele fazer, ele vai lá poder verificar. Vocês estão notando aquela diferença, com aquela semelhança com os filmes dos anos 80, não é, gente? Aqueles filmes trash e gore dos anos 80, de monstros espaciais, esse tipo de coisa. Então, olha pra vocês verem como Lovecraft influenciou bastante as gerações seguintes. Então, voltando à história. Ele vai lá e ele encontra, então, digamos que uma pedra enorme, como se fosse um grande meteorito que caiu do céu. Mas esse meteorito, ele tem uma cor totalmente diferente de todas as cores que nós, os seres humanos, conhecemos. Não é nenhuma das cores que a gente conhece. Né? A gente não tem, o próprio Lovecraft descreve essa cor como indescritível, impronunciável, imemorável. É uma cor totalmente diferente. E ele vai logo liga para a Universidade Miskatonic, que é uma universidade bastante recorrente nas obras do Lovecraft. Essa universidade está em todos os grandes histórias do Lovecraft. A Universidade Miskatonic é citada, e os seus cientistas, os seus estudiosos, porque eles são bastante famosos por estudarem coisas sobrenaturais, coisas sombrias, coisas que a mente humana não entende facilmente. Então, ele liga para o pessoal da Universidade Miskatonic, e eles mandam então um grupo de cientistas lá nas terras desse fazendeiro para poder investigar o que está acontecendo. E eles chegam lá, então, recolhem amostras dessa pedra gigante e levam para os laboratórios dele. Aí é onde começa toda a história. A pedra, a cada dia que passa, ela vai diminuindo, até simplesmente sumir. Isso sem eles nem encostarem na pedra. E as terras onde caiu o meteoro, elas começam a adquirir, então, o tom da cor estranha, da cor indescritível que tinha esse meteoro. E todo na terra começa a ficar dessa cor. Começam então a crescer, digamos que uma mata, uma vegetação muito estranha. Uma vegetação que, digamos, que pode ser alienígena. E as coisas vão ficando cada vez piores. Eu não vou contar mais nada porque, como eu disse, é um conto, né? Não tem como eu falar mais nada porque vai estragar a surpresa de vocês, mas é sensacional. O Lovecraft, ele consegue deixar a história tensa a cada página que a gente vai virando, e é surpreendente. Mesmo sendo uma história dos anos 20, dos anos 30, ela consegue surpreender o leitor de hoje, o leitor do nosso século, da nossa década, porque ele, digamos que é o modo como ele escreve que faz com que as coisas fiquem mais interessantes. E é muito bom, gente. Só esse conto já vale o livro todo, porque é sensacional. A segunda história já é uma história mais curtinha, se chama A Estampa da Casa Maldita. E essa daqui eu não vou contar nada pra vocês, porque ela é uma história bem curta. Se eu contar alguma coisa, vai revelar grande parte do enredo da história, né? Eu só posso dizer que é um rapaz que ele tá então em suas viagens e se depara com uma casa toda decrépita, toda caindo aos pedaços, no meio de uma estrada de fazenda. Ele entra nessa casa então e se depara com vários livros muito antigos e muito raros. E tem um livro de magia negra aberto em uma imagem muito estranha. Não vou contar mais nada, porque como eu disse, é uma história bastante curtinha, com um final muito sinistro. Gente, aquele final é muito legal, eu gostei demais do final. Sabe quando você vai lendo, e chega na última linha e o autor consegue fazer um final surpreendente em uma linha? Esse cara é mestre, gente do céu. Lovecraft, quem não conhece, deveria conhecer, porque esse cara é fantástico. É um dos grandes pais da literatura de horror, juntamente com o Edgar Allan Poe. Então, se você vai ler Edgar Allan Poe, você tem que ler Lovecraft, porque os dois ali andam juntos na criação e no desenvolvimento do terror como é conhecido hoje. Então, você tem que ler Lovecraft. E essa história, sendo curta, já mostra o quão bom o cara é. Mesmo com uma história de poucas páginas, ele consegue passar o terror pro leitor. E eu gosto muito dessa história. A terceira história, pra mim, é uma das minhas favoritas do Lovecraft agora. Depois que eu li essa história, sabe, ficou provado que o cara é rei. Gente, essa história aqui pra mim foi tão boa, mas tão boa, que eu cheguei
a levar em consideração que Lovecraft já está quase se tornando meu autor favorito. Tomando o posto do Stephen King, gente. Olha só que heresia. Mas não é heresia porque Lovecraft veio antes do Stephen King. Se não fosse Lovecraft, não teria no Stephen King. Então, vamos à história então que me mudou todo esse meu pensamento. O chamado do Cthulhu. Gente, eu já vou abrir um parênteses aqui para poder falar para vocês. Esse nome é danado de chato de pronunciar. Eu fui pesquisar na internet, então, algum tipo de pronúncia mais correta, e pelo que eu vi, o próprio Lovecraft falou que o nome Cthulhu não tem como ser pronunciado pela boca, pela língua humana, porque é um nome totalmente alienígena. Então, qualquer tentativa de pronúncia vai sair errada. Mas o mais próximo que a gente pode chegar é Cthulhu. Ou Cthulhu, alguma coisa assim. Então eu vou me referir a Cthulhu. Não se estressem com a minha pronúncia se vocês acharem errada. Então vamos lá, vamos para a história. O chamado do Cthulhu é uma das histórias mais importantes da carreira do Lovecraft, porque foi dela então que definiu então os mitos do Cthulhu, que é tão pronunciado, tão referenciado como a maior obra do Lovecraft. E a gente pode dizer que é uma história de terror incrível. É uma história de terror que tem de tudo. Vamos começar falando sobre a sinopse dela. A gente vai ter um professor, ele é cientista e ele dá aulas na Universidade Miskatonic. Mais uma vez, nossa universidade tão adorada. E então o professor, ele tá lá dando suas aulas normal e vai pra casa dele. Até que um dia um rapaz da vizinhança dele procura ele e fala: professor, tô tendo uns pesadelos muito estranhos, ou que eu gostaria que você me ajudasse. Então tá, meu filho, vamos lá que eu vou te ajudar, eu vou recolher o seu depoimento. E ele então começa a recolher os depoimentos desse rapaz e vai notando que esses sonhos dele são muito reais, muito vívidos, e que esses sonhos estão ganhando uma frequência cada vez maior. E esse professor, então, vai descobrindo coisas, até que um dia ele morre. Do nada. Aí, o sobrinho dele vai lá na casa do professor para poder reunir, então, juntar os objetos pessoais, reunir tudo, preparar tudo para a morte, né? Preparar tudo do tio dele, né? E ele, então, vai reunindo tudo e descobre o diário do professor. Então, ele começa a investigar, começa a ler o diário do tio dele, né? E ele vai vendo, então, que o professor, na época que estava descobrindo e recolhendo depoimentos do vizinho dele sobre os sonhos, ele também começou a pesquisar mais e mais a fundo. E descobriu que mais pessoas estavam tendo o mesmo sonho. E que o sonho era o seguinte: era uma ilha. Essa ilha ficava no meio do oceano, em um lugar que ninguém conseguia encontrar referência em mapa nenhum, porque era um lugar que até então as pessoas pensavam que não tinha nada ali, não tinha terra firme. E essa ilha era cheia de construções totalmente não humanas. Eram construções muito diferentes das construções que os humanos faziam na época. E que no meio dessa cidade, digamos que alienígena, tinha uma grande porta, toda acorrentada, e que essas correntes se abriam e de lá saía um ser inominável. Esse ser, então, é o nosso querido e adorado Cthulhu. Vou deixar uma imagem para vocês conhecerem esse carinha legal. Então, essa coisa linda que vocês viram agora aí é o nosso Cthulhu. E ele então vai sair e espalhar o terror por toda a... Então vai acontecendo várias e várias coisas na história. Tem uma cena muito tensa e muito legal. Essa cena, gente, eu tenho que escrever para vocês. Ela é muito legal. Uma cena, acho que é uma das cenas que eu mais gostei na história toda. Que é o seguinte: vocês sabem a Louisiana, como é as lendas de lá, como é os costumes de lá, né? O pessoal lá se liga muito naquela religião do voodoo, as crenças e práticas de voodoo, esse tipo de coisa, né? As religiões africanas, as religiões afrodescendentes, digamos assim. E o pessoal de lá, tem algumas pessoas que não a conhecem muito bem, têm muito medo. Aí acontece então que tem uma pensão, essa pensão fica mais afastada da cidade, ela fica mais nas beiras do pântano.
que vai lá, tem vários pântanos, principalmente nessa época. Eu não sei como que tá lá hoje, né, gente? Eu nunca fui lá. Mas na época que essa história se passa, nos 20, anos 30, era uma região mais pantanosa. Então, lá tem uma pensão e os hóspedes dessa pensão estão sendo atormentados porque está tendo uns barulhos de batuque no meio do pântano, bem dentro do pântano. Aqueles batuques de tambor, aquela coisa constante e sinistra. E os hóspedes dessa pensão estão sendo atormentados. Tem pessoas que estão passando mal, que estão vomitando, que estão tendo alucinações, que estão tendo todos os tipos de reações possíveis. Então, a dona dessa pensão manda um caseiro chamar a polícia, chamar o delegado, para poder o delegado dar um jeito nisso. Vai lá no meio daquele pântano, parar aquele povo que estão fazendo esse ritual esquisito e tá atrapalhando meus hóspedes. Meus hóspedes estão ficando mal. Então, o delegado reúne um pequeno grupo de policiais e vão então embrenhando nesse pântano, e eles vão entrando no pântano. Quanto mais eles entram no pântano, mais a atmosfera fica pesada, mais a atmosfera vai ficando densa, o pântano vai se fechando cada vez mais, a luz da lua não entra nesse pântano mais, as árvores parecem que formam um telhado em cima da cabeça deles, que a luz da lua não entra mais no pântano, e vai ficando cada vez mais escuro, e os batuques vão ficando cada vez mais alto, aqueles tambores vão ficando cada vez mais alto volume, até que eles finalmente chegam em uma clareira. Nessa clareira eles se deparam com uma cena muito espantosa. Tem uma grande fogueira enorme, e nessa fogueira várias e várias pessoas estão ao redor dela, e eles estão dançando, estão gritando, estão revirando os olhos, estão fazendo as coisas mais idiotas. Imagina aquelas cenas de filme, aqueles rituais satânicos, aqueles rituais de magia negra, aqueles rituais bem escabrosos mesmo, dos filmes de terror dos anos 80. E o pessoal tá tendo aquelas epifanias, tá tendo aquele monte de reação estranha, assustadora. E bem no meio da fogueira gigantesca tem um pilar enorme, e lá em cima uma estátua do nosso querido e adorado Cthulhu. E eles são então adoradores do Cthulhu, esperando e ansiando pelo retorno desse ancião antigo. E a história então vai em frente. Não vou contar mais nada pra vocês porque é outra história, né? E as histórias deles são curtas. É conto, né, gente? Tudo conta, então não posso contar mais nada. Só quis contar essa passagem porque ela é muito interessante. E eu posso dizer que só esse conto também vale o livro todo. Pra mim é o melhor conto do livro. É sensacional, é perfeito. Cada linha que tá nesse conto é incrível. Esse conto tem um filme muito interessante. O filme é recente, se eu não me engano, é de 2005. E esse filme foi totalmente feito com técnicas de filmes dos anos 20, anos 30. Ou seja, o filme é em preto e branco. O filme usa a técnica de stop motion para poder fazer a criatura do Cthulhu. Então, stop motion é aquelas massinhas, né, gente? E o filme é com os diálogos, estão escritos na tela, assim, e o filme é totalmente mudo. E é muito legal. O filme é recente, mas eles usam essas técnicas antigas para poder, eu acho que, ambientar melhor a história. E eu gostei demais do filme. Eu sou entusiasta desse tipo de filme antigo, esse tipo de coisa. Eu gostei demais e eu recomendo muito que vocês assistam esse filme. Se chama o mesmo nome do livro, do conto, O Chamado do Cthulhu. A próxima história também é muito legal, é uma história curtinha, se chama Vento Frio. Eu não vou falar nada pra vocês dela, eu vou fazer uma brevezinha história, sinopse mesmo, que é um rapaz então vai morar na pensão e o colega de quarto, do quarto vizinho, é um médico aposentado. E esse médico então, ele sempre mantém o quarto dele muito gelado, porque ele diz que ele tem um problema de saúde muito raro, que ele tem que manter os cômodos do quarto dele sempre muito, muito gelados e próximos à temperatura de 0 grau. Então os dois vão ficando amigos, então, e o rapaz, o personagem principal do conto, vai descobrindo que tem alguma coisa de errado com o colega de quarto. E eu gostei bastante dessa história, o final é surpreendente e sabe quando você descobre, então, aí então surgiu um ser sobrenatural que hoje é tão famoso. É aí, gente. Então eu não vou falar mais nada pra vocês porque é uma história bem curtinha, mas vale muito a pena ler. Aí então a gente tem a história título, Um Sussurro nas Trevas. Outra história sensacional, outra história fantástica, de terror incrível. E essa capa aqui, digamos que ela é esquisita, né, gente? Vamos falar a verdade, é uma capa esquisita. Você vê esse bicho que parece um caranguejo, que tem asas de morcego voando. Ela é muito estranha, mas o conto é
fenomenal. Gente do céu, esse autor é sensacional, gente. Que vocês estão perdendo tempo? Para esse vídeo e vai ler um livro do Lovecraft agora, porque ele é muito bom. Então, O Sussurro nas Trevas é o seguinte. A gente tem aqui, então, dois personagens que a gente vai acompanhar. O rapaz, personagem principal da história, que é mais uma pessoa integrante da nossa famosa Universidade Miskatonic, e um fazendeiro. Então, esses dois, então, estão se correspondendo através de cartas, né, gente? Carta, não vem com esse negócio de e-mail nem de telefone, não. Embora os telefones são citados aqui no livro, só que são bem recorrentes. São bem segundo plano. E aqui, então, eles estão se correspondendo sobre fatos curiosos que estão acontecendo na fazenda do nosso personagem, do segundo personagem. Esse segundo personagem mora nessa fazenda há muitos anos e tem as lendas de que a fazenda onde ele mora e todas as fazendas ao redor, que são construídas então na encosta de uma montanha, são perigosas para os seres humanos, porque nas montanhas, escondidas nas matas que cercam as montanhas, tem uma criatura ancestral muito estranha que vem de planetas distantes e que só quer o mal do ser humano. Ele então vai descrevendo tudo o que está acontecendo na fazenda dele, que ele começa então, certa manhã ele acorda e começa a encontrar pegadas ao redor da casa dele, e que essas pegadas a cada noite que passa vão se aproximando cada vez mais da casa dele, e as coisas vão ficando cada vez mais tensas, cada vez mais assustadoras a cada dia que passa. E ele começa a perceber que nas noites onde não tem lua é que a situação fica feia dentro do lado de fora da casa dele. Então ele começa a comprar cachorros de guarda, cães de guarda, espalha pela fazenda dele toda. E esses cães de guarda aparecem mortos no dia seguinte. Então a história vai se seguindo com as investigações dele, se comunicando com um amigo dele da Universidade Miskatonic através de cartas. Então você vai notando uma conspiração que vai rolando por toda a região ali. As pessoas que sabem do que está acontecendo faz de conta que não sabem de nada. Quem não sabe, não quer saber, faz de conta que não tem nada ali, ignora. E todo aquele mistério vai acontecendo e é incrível, gente. É uma história muito legal, é uma história muito boa. Gostei demais dessa história. Eu recomendo muito. Esse livro é fantástico, gente. Nossa, só história boa aqui, gente. Recomendo muito essa história. É sensacional. Tem um filme também. Foi feito pelo mesmo estúdio que fez o Chamado do Cthulhu. Eles também usaram a técnica de filmes em preto e branco. Embora nesse filme eles utilizem o filme com áudio. Mas é o mesmo estúdio, então a qualidade de filmagem também é excelente. E é extremamente fiel ao conto. E eu indico bastante também. E o conto é fantástico, sensacional. Então, procure esse conto, gente, que é muito bom também. Os dois últimos contos eu vou falar por cima pra vocês. Um Frágil Ancião, que é uma história bem curtinha, então não vou nem comentar pra vocês. É uma história legal, mas não é uma das minhas favoritas. E a última história, A Sombra Perdida no Tempo, já é uma história mais longa e eu não gostei muito dela. Digamos que eu achei que Lovecraft não estava em sua melhor forma quando fez aquela história, embora ela tenha um final surpreendente. E vale a pena ser conferida, mas eu acho que as histórias anteriores aqui que eu citei são as melhores, são excelentes. Principalmente essas três que eu falei, as minhas três favoritas. O Chamado do Cthulhu, Um Sussurro nas Trevas, A Cor que Caiu do Céu. São histórias sensacionais, são histórias muito boas e que merecem uma conferida de todo admirador das histórias de terror. Então fica aí a intimação para vocês, pessoal. Vocês que gostam de terror, vocês precisam ler Lovecraft, porque é um autor sensacional. E o livro leva então a nota de 5 corujinhas com todo louvor, com toda a força, porque é um livro fantástico. Já adicionei nos meus favoritos também e com certeza vai aparecer nos melhores do ano. E é isso aí, uma dica muito legal pra vocês nesse nosso mês do Halloween. E eu pensei que o vídeo ia ficar curto, não é que o trem ficou grande pra desgrama, mas não tem importância, né, gente? O livro é muito bom, então vamos lá, e confiram todas as obras que vocês acharam do Lovecraft, podem ler porque o cara é demais. E até o próximo vídeo em breve. Tchau!